Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos reunidos mais uma vez para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E dessa vez nós estamos estudando a nossa lição número 7, que vai falar sobre vencendo a crise na evangelização. O nosso texto básico para estudo nessa lição, ele é Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E eu vou ler aqui na íntegra. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Bom, essas palavras elas são proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em instrução à sua igreja, nos seus últimos momentos na terra, num período onde ele dá uma ordem para aquela igreja que ficaria agora não mais com ele presente, mas com o Espírito Santo. Inicia-se, a partir desse momento, uma outra dispensação. E nessa dispensação, o principal objetivo nosso é o objetivo que o homem sempre teve na Terra, que é propagar o Evangelho, falar das boas novas do Senhor Jesus para todo o planeta. Essa revista que nós estamos estudando, ela fala sobre crises, sobre como vencer as crises. E agora nós abordamos esse tema, que sai um pouco da parte íntima, que nós passamos muito por isso, durante outras lições, falando até mesmo sobre educação de filhos e coisas mais assim, é que nós chegamos a um outro aspecto do fator crise, que é a crise dentro da própria igreja nesse sentido. E aqui especificamente falando sobre a sua tarefa primária e fundamental, que é pregar o Evangelho. Tá? Então, quando nós chegamos a isso, a introdução do autor, ela vai falar algumas coisas aqui, bem em negrito na sua revista, está dessa forma, que ele vai falar sobre esse texto que eu acabei de vos ler, que é Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Ele diz assim: podemos esboçar este mandato da seguinte maneira. Primeiro, ele coloca a sua origem ou motivação, é Jesus. E disse-lhes, quem está falando isso, como eu já falei com vocês, é Jesus. A quem se destina? A cada crente. Isso é uma ordem, não para outra instituição, organização, para jornais, não. Isso é para aquele que nasceu de novo, para aquele que tem um encontro com Cristo. A sua natureza é ação, nesse caso, é ide. Esse ide é contínuo, é um ato contínuo, por todos os lugares que eu passar, pregar o Evangelho. E é mais do que isso também, eu quero dizer, a abrangência é grande, porque eu estou falando de pregar o Evangelho, mas pregar também com a própria vida e principalmente com a própria vida. Tá? A extensão geográfica, todo mundo, exatamente isso, é o que arduamente a igreja tenta fazer, mas tem que se começar pelo lugar onde está. Né? E o seu método, a pregação, tá? O seu alvo é toda a criatura, quer dizer, todo homem, o seu propósito, a salvação ou condenação. E a integração, no caso de salvação, que é o batismo. Por que nós podemos falar isso? Porque isso aqui é um dos muitos aspectos que existem na evangelização. Esses elementos, aqui, por exemplo, como ele coloca aqui, como o seu método é a pregação. Mas aí eu faria uma pergunta: que pregação? Qual é o conteúdo desta pregação? Porque dependendo do conteúdo que é dado para as pessoas que ainda não conhecem Cristo, você vai ter um tipo de pessoa dentro da igreja. Entra mais uma pergunta diante disso: o que verdadeiramente é evangelização? Os métodos de evangelização mudaram, isso é correto? Devemos, a qualquer custo, ao custo moral, ter pessoas dentro da igreja? Devemos pregar qualquer mensagem que verdadeiramente venha a se adequar à vida de qualquer pessoa? Será que os padrões rígidos, morais, eles caíram por terra em prol de que pessoas venham a pertencer a uma igreja? Faria mais uma pergunta. Porque se eu prego a palavra de Deus, eu tenho o objetivo de que homens, no sentido evidentemente genérico da palavra, se salvem. Mas
estar na igreja, fazer parte do rol de membros de uma igreja, ser batizado, quer dizer que essa pessoa foi salva? Ficam as perguntas que serão respondidas a partir de agora. O primeiro tópico, ele vem fazer uma síntese aqui do que é evangelização. Evangelização, ele coloca o que é evangelizar, quer dizer, uma definição clássica. E ele fala aqui sobre algumas situações. Em primeiro lugar, precisa mostrar que evangelizar é algo simples. Sim, evangelizar consiste simplesmente em pregar o evangelho a outra pessoa. Conforme Mateus, capítulo 28, o último capítulo é versículo 18 a 20, evangelização. Aí ele vai dar algumas definições baseadas em cima deste versículo, destes três versículos, na verdade, de Mateus capítulo 28. Ele vai falar um pouco sobre isso aqui. É interessante porque quando nós passamos para anotar aqui nesse tópico, você tem, ele vai falar sobre evangelização, o que ela é. Ele fala que ela é ativa, ela é a pregação do evangelho, ela transforma vidas, ela é um discipulado contínuo. Nesses 4 subtópicos que são colocados, quando ele diz que ela é ativa, quer dizer que é uma ação que tem que ser feita pela igreja sempre. É evidente que eu, por exemplo, como pastor e como crente que sou, eu sinto falta das nossas evangelizações de bairro em bairro, saindo pelas praças, pelos bairros até mesmo distantes da nossa igreja, falando do amor de Cristo, pregar na rua, isso faz muita falta. Isso faz falta para mim e para vocês, porque essa ação de ir, ela traz um renovo para nós. Mas eu também compreendo que o instrumento que Deus está nos dando nesse período de isolamento social, ele deve ser guardado sim. Porque tem alguns grupos que não guardam isso e que eu acho que estão errando grandemente, estão fazendo aglomeração de pessoas sem o mínimo de decência e eu acho isso realmente algo extremamente temerário, porque você pode realmente contaminar outra pessoa e agora é uma hora, é um momento em que nós temos que rever esses conceitos. E o que nós fazemos durante esse período, aproveitamos para pregar em outros lugares, como, por exemplo, temos feito pela internet. E continuamos a pregar, ainda assim com a nossa vida. E a pregação individual agora vai fazer toda a diferença. Ele fala sobre a pregação do evangelho, como eu disse. Mas que evangelho que se está pregando é a pergunta que eu faria. Porque depende do que eu prego, de qual é a interpretação que eu tenho no evangelho. O evangelho, ele não pode ser de particular interpretação. Me perdoem aqui o tal twist, né, o trava-língua. Não pode ser de particular interpretação, tem que pregar a mensagem. A mensagem é uma mensagem, primeiro, de arrependimento. João Batista pregou isso. Jesus vem e prega isso. Os apóstolos pregaram isso. E a igreja tem que pregar isso. Primeira coisa, arrependimento. Não tem esse negócio de aceitar Jesus e começar a caminhar dentro da igreja sem um arrependimento profundo. Tem que se arrepender dos seus atos passados, da vida pecaminosa que tinha. Aí sim, aí a partir desse ponto de partida, aí se parte para algo substancial, tá? Então é isso que nós temos que te falar. É um evangelho que leva as pessoas ao arrependimento. Não é o evangelho que acarinha, que levanta, que... Sabe? Você tem que ter isso? Tem. Tem que ter essas mensagens. Mas essas mensagens, elas não são, em grande parte, da sua grande maioria, evangelizadoras. É uma mensagem que tem que fazer a pessoa confrontar com o pecado que habita dentro dela. Transformação de vida vem na sequência, porque se eu prego o evangelho, tem transformação. E aqui eu pego o gancho no que eu estava falando. Tem que ter uma transformação, mudança de vida. É mudança. E essa mudança ela só acontece com o confronto. Se eu não confronto, eu não mudo. Eu continuo conformado com a situação que eu tenho. É por isso que, em muitos casos, uma pessoa ela se converte a Cristo e às vezes vai demorar 1 ano. Às vezes são só meses, na maioria dos casos. Mas às vezes demora 1 ano, 2 anos, para a pessoa realmente se batizar. Sabe por quê? Porque algumas coisas ainda vão requerer tempo para que ela, de verdade, ela se livre daquilo. Ela se converteu, ela aceitou Cristo, mas ela tem que estar andando realmente com a vida transformada e, às vezes, colocar tudo de acordo com o que realmente é preciso dentro dos padrões de ordem é algo que demanda tempo, tá? E o último é o discipulado contínuo, que é isso que acontece comigo, com você e com todo mundo. É um discipulado contínuo. Digo para vocês, esse discipulado contínuo ele só acontece com vida prática com Deus. Ele é diário, porque é esse trato diário que faz com que eu mude. Então, a evangelização, a crise da evangelização,
ela passa também por isso nesse primeiro ponto, a definição do que é evangelizar. Evangelizar também é essa questão do discipulado contínuo. Sempre as pessoas precisam de crescer, de caminhar, mas isso tem que ser contínuo e prático. Tem que haver uma ação da pessoa em se envolver com a igreja, em saber o que está acontecendo nas suas organizações, em trabalhar em prol do reino. Tá? Segundo ponto, o instrumento humano. Esse é um instrumento que, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, o instrumento humano, o ser humano como elemento na evangelização, é algo que parte de Deus para nós. É Deus quem escolhe isso. Desde o começo, quando Deus resolve se revelar para o homem, ele busca homens. Ele se revelou a Adão lá no Éden e encontrava-se com Adão no virar da tarde. Ele é o Deus que transladou, que arrebatou Enoque. A palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus e foi arrebatado. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele se revelou a Moisés e disse: Moisés, escreve o que eu estou mandando você escrever. Ele é o Deus que se revela. É o Deus de José, é o Deus dos patriarcas, é o Deus dos reis de Israel, é o Deus dos profetas, é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Ele escolheu os homens. E na dúvida disso, é só você imaginar o seguinte: quando Deus concretizou a sua salvação na terra aos homens pecadores, ele concretiza isso fazendo com que o seu filho se torne homem. Então o elemento humano é algo extremamente necessário para a evangelização. A palavra de Deus, e mais especificamente o apóstolo João, vai falar disso com muita sabedoria em suas cartas, que Jesus é o verdadeiro homem. Ele é verdadeiro Deus, mas ele também é verdadeiro homem. Ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele caminhou em nós. Ele caminhou entre nós. O elemento humano é indispensável. Até mesmo porque, irmãos, se fosse um ser celestial que tivesse vindo, nós diríamos assim: mas esse ser celestial poderia aguentar tudo isso que ele passou. Isso poderia ter acontecido, só que quando eu olho e vejo o homem, porque Jesus ele tinha uma constituição, assim como a nossa constituição emocional, que foi extremamente atacada durante o período que ele esteve na Terra. E isso é algo que é alvo hoje, graças a Deus, de vários estudos que vão apontar para isso. Ele foi bombardeado emocionalmente de uma maneira que dificilmente um homem aguentaria. E nós vemos que isso também fez parte do seu preparo para chegar à cruz. Ele, como homem, ele habitou entre nós. E ele escolhe também o elemento humano. Marcos 16, verso 15 e 16, é exatamente isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê não será condenado, aliás. Aquele que não crê será condenado. Então, você veja só, existe aí uma ordem, tá? O elemento humano ele é insubstituível. É preciso que se tenha isso. Qual é o recado final desse tópico aqui para nós, tá? Esse tópico ele vem falar sobre o seguinte: você é um ser humano, você nasceu de novo. Então, sabe quem foi que Deus escolheu para pregar o evangelho? Aí na sua vizinhança, no seu bairro, no seu trabalho, aonde você anda, dentro do ônibus, em tudo quanto é lugar que você passa, é você, elemento humano. Sou eu, esse outro elemento humano. Somos nós. Deus escolheu a nós. Não fique esperando descer um anjo do céu que vai pregar o evangelho. Não, é você. Você tem que fazer a diferença aonde você está caminhando. Quando nós passamos a ter essa inteligência espiritual de perceber que esse elemento humano, que sou eu, faz a diferença na pregação do evangelho, eu passo a cuidar melhor de mim mesmo. Porque se o elemento humano é indispensável, e aqui nós concordamos com o que o autor fala, me permitam dizer isso, eu tenho que cuidar bem desse elemento humano. Cuide dele, cuide fisicamente, cuide emocionalmente e cuide espiritualmente. Leia a palavra, ore, seja humilde e tantas outras considerações que nós poderíamos fazer aqui sobre o elemento humano. É preciso que esse elemento humano ele esteja afiado com Deus.
Nós definimos o que é evangelização, nós acabamos de falar sobre o elemento humano escolhido por Deus e no contexto em que nós vivemos indispensável para a pregação do evangelho, tá? Porque é Deus que escolheu, é Deus que coloca isso nele, é Deus quem se revela ao homem, porque o homem prega para o próprio homem. Isso é maravilhoso. Então ele fala aqui também sobre o método utilizado por Jesus e o método utilizado pelos apóstolos, tá? Esse instrumento humano, ele é indispensável, mas ele não pode deixar de usar a verdadeira pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, usada pelo elemento humano, pode transformar a vida. Homem não salva, igreja nenhuma salva, mas a pregação da palavra de Deus por homens pecadores convertidos a Cristo, não estou falando de homens pecadeiros que dão fruto de pecado, mas homens pecadores que pregam o evangelho de Cristo, isso pode transformar a vida de um homem pecador, sim. E ele pode vir para Cristo, sim. Terceiro tópico fala sobre o método da evangelização. Que coisa interessante, né? Em terceiro lugar, eu vou ler aqui o que o autor fala, o método mais eficaz de evangelização é o pessoal. E aí ele vai falar que há basicamente dois, o pessoal e o coletivo. Bom, queridos irmãos, o método coletivo é o método usado pela igreja de maneira geral. É quando ela prega do púlpito da igreja, é esse método coletivo que nós pregamos coletivamente. Mas o método ideal de pregação, o mais eficaz, o melhor deles, de verdade, é o evangelismo pessoal. Eu, particularmente, acredito que na nossa região, um dos métodos mais eficazes que existem aqui, tenho que respeitar, porque existem diferenças de lugar para lugar. Mas vejam só, o método mais eficaz que tem, para mim, nessa questão da evangelização pessoal, é o culto no lar. Os cultos nos lares das pessoas que ainda não tiveram de verdade um encontro com Cristo. Agora, no período de pandemia, realmente, há 5 meses exatamente, tá, nós não podemos mais fazer com tanta liberdade, porque a própria consciência humana nos impede disso. Tirando e além dessa consciência humana, eu digo para vocês que eu também, assim como a igreja de Deus, tenho ouvido o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que brecar determinadas coisas, até certo ponto. Mas eu gostava muito e gosto desse método onde a igreja vai aos bairros e prega o evangelho de porta em porta. É evidente que esse elemento humano exposto a isso, muitas vezes ele vai ser rejeitado. Como nós, muitas vezes alguém não pega um folheto, não para ouvir, vira as costas, debocha, e assim coisas desse tipo. Então quem vai para essa evangelização tem que entender que nem sempre o método vai funcionar, é isso que eu quero dizer. Mas quando eu vou mais profundamente sobre isso, eu entendo que quando a igreja faz isso, e se ela evangelizou e distribuiu, e eu sempre digo, isso não é um concurso para ver quem distribui mais folhetos, não é isso que nós fazemos. Nós estamos pregando o evangelho com o temor de Deus e debaixo da mão do Senhor nos bairros. Mas aí quando nós conseguimos fazer um culto no lar de uma pessoa, que, olha só, atenção, na casa de uma pessoa que não é membro de uma outra igreja, porque nós não estamos atrás de membros de outras igrejas. Quando nós conseguimos fazer a pregação do evangelho dentro de um lar, onde existem pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, e nós vamos ali e conseguimos fazer de maneira organizada, sem encher a casa das pessoas, mas com o intuito realmente de levar as boas novas do evangelho para aquela família, em um momento adequado, é muito bom. Aí eu passo a evangelizar dentro da casa daquela pessoa, porque isso iniciou quando toda a igreja saiu para evangelizar no bairro XYZ. Isso é bom demais, porque é o evangelho andando. O testemunho pessoal, eu também acho que isso é fantástico, porque o testemunho pessoal, ele é completo em si. É quando alguém olha para a minha vida, para a tua vida e já vê algo diferente. Então, ó, começou dessa forma. Tem algo diferente na vida da pessoa. Muitas vezes isso acontece assim. Por que ele não revida? Por que ele não reclama do fulano de tal, que está com esse som ligado alto, que está fazendo isso? Por que esse camarada não fala palavrão? Por que essa mulher não dá escândalo como o fulano de tal dá? E assim vai as perguntas. Você começa, opa, isso já é uma parte do evangelismo pessoal que você está com a sua vida fazendo para as pessoas que estão te observando.
Em algum dado momento, talvez o Espírito Santo induza essa pessoa a conversar, a se aproximar de você. Opa, aí chegou a hora. É o que o autor vai falar aqui da questão do testemunho pessoal. Muitas pessoas, principalmente os novos na fé, os neófitos, né, os novos convertidos, eles não têm um grande conhecimento bíblico e muitas vezes ficam até intimidados. Por exemplo, como que você vai falar com um professor de história ou um professor em qualquer outra formação, alguém de nível superior, e você muitas vezes tendo só o ensino básico, como que você vai falar do Evangelho de Cristo? A pessoa conhece, às vezes, geografia, conhece outras coisas mais do que você, mas tem uma coisa que é insuperável nesse sentido. Muitas vezes, esse iniciar, esse primeiro toque é dado por uma pessoa simples mesmo, que tem vida com Deus. Quando nós temos vida com Deus, o testemunho pessoal, olha, você começa a falar sobre a sua salvação. Você vai falar da sua experiência, da experiência pessoal com Cristo. E isso é um negócio fantástico, porque isso produz, é o testemunho pessoal produzindo no outro ser algumas perguntas, alguns pontos de interrogação. E daqui a pouco esses pontos de interrogação eles vão acabar e eles, na verdade, serão pontos de exclamação. Glória a Deus. Que bom que eu ouvi essa pessoa. E aí, queridos, entra o último tópico último subtópico do tópico passado, entra o discipulado contínuo. Que aí esse discipulado contínuo ele acontece através da escola bíblica dominical, através dos estudos que nós temos numa configuração normal nas quintas-feiras, nos cultos também de domingo, na vida cristã diária, ela vai crescendo, essa pessoa, esse discipulado contínuo na vida, tá? Então existe um crescimento, mas muitas vezes alguns doutores, algumas pessoas que serão depois realmente estudados dentro da palavra de Deus, que se tornarão mestres de ensino muitas vezes, começa de maneira muito simplória. Começa às vezes ouvindo testemunho de uma pessoa muitas vezes que nem mesmo conseguiu completar um ensino fundamental. Mas essa pessoa tem vida com Deus, tem testemunho. O autor dá uma dica aqui interessante. Ele fala o meu testemunho, você fale sempre sobre isso, antes de conhecer a Cristo. E eu digo para você, seja breve nisso. Não fique contando as desgraças que aconteceram antes de Cristo. Seja breve, seja sucinto. Procure evitar, muitas pessoas ficam chocadas ao saberem do nosso passado. Deus nos perdoou, somos nova criatura, mas não deveríamos ficar enfatizando isso. Tem gente que conta isso que parece até que ela está com saudade da vida passada, tá? Aí sim, aí você chega no ponto de falar como fui convertido. Excelente dica. Você tem que contar a experiência, você tem que ter uma experiência pessoal para contar. Ora, se eu não tenho essa experiência para contar, fica muito difícil. Eu tenho que falar sobre isso. E por último, ele fala aqui, os resultados da minha conversão a Cristo. Fale das alegrias, das bênçãos, de como que é viver em comunidade, de como é bom, de como você contribui para isso, de como você participa. Mas eu pergunto para você, como que uma pessoa que vive completamente distante da sua igreja pode dar um testemunho desse? Ela vai até falar do que passou, muitas vezes até sem sabedoria nenhuma, ela vai falar de como aceitou Cristo como Salvador, mas se ela não tem vida de comunidade, ela não consegue falar nada sobre isso. Porque tem pessoas que viram verdadeiros críticos, céticos, e aí começam realmente a esfriar na fé, porque brasa fora da fogueira esfria mesmo, tá? E cuidado, porque tem uma hora que acabou. Esfria a ponto de verdadeiramente não conseguir mais restaurar. Então tem que se ter cuidado com isso, tá? E o último tópico que o autor da nossa lição vai falar, tá, é o poder para testemunhar. Aí nós já saímos de uma esfera humana natural e nós vamos chegar no que nós chamamos como igreja do tempo moderno, de o sobrenatural de Deus. É preciso que a gente tenha isso também no nosso coração. Nós dependemos, como o autor traz aqui, uma definição do que é evangelizar, nós dependemos desse elemento humano na evangelização, está tudo bem. O método para evangelização é bênção, mas Deus não abençoa métodos, digo logo, Deus abençoa homens, tá? Abençoa vidas que se convertem a Ele e que andam de maneira correta diante dEle, e quando eu digo correta, eu não estou falando perfeita, porque defeito todo mundo tem, mas também não é para ficar dando só fruto de imperfeição e de pecado, cuidado com isso, tá?
Aí a gente começa a ficar cauterizado, perde a sensibilidade sobre as coisas que nos afastam de Deus. E o último que ele vai falar é sobre esse poder. Que poder é esse? Ele diz, o poder ou a capacidade para testemunhar ou pregar o evangelho é fornecido apenas pelo Espírito Santo de Deus, e tão somente por ele. E está correto isso. É pelo Espírito Santo de Deus. Esse elemento, esse ser, elemento não, me desculpem, nossa, esse ser que habita entre nós, é esse ser único, individual, que é Deus e que hoje está conosco aqui, aí onde você está falando no ouvido daqueles que ainda não se converteram, enfim, é Ele que é a promessa feita por Cristo. Cristo diz aqui em Atos 1, versos 7 e 8. E eu vou ler o 6 também, só para que você entenda um pouco mais sobre isso. Olha o contexto. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Era preocupação política ali. É agora que o Senhor vai restaurar, os romanos agora não terão mais domínio sobre nós, será agora Jesus, prestes a ser assunto aos céus, diz o seguinte, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, ou seja, fiquem na de vocês. Porém, não só fiquem na de vocês, façam isso, que é o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conhecido de cor de quase todos nós. É uma promessa de Cristo. Mas enquanto os homens tinham uma preocupação política com as coisas, Jesus estava falando sobre esse poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. É aquele que foi enviado depois que Jesus termina o seu ministério. É aquele que está conosco, ele foi dado à igreja, ele está em nós. A pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, ela recebe o selo do Espírito Santo, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Mas existe algo que prossegue e que segue além disso, é um a mais, é uma força que o crente vai receber, que é esse poder que vem do alto, poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus é o que nós chamamos muitas vezes da unção derramada de Deus sobre a vida de uma pessoa. É essa unção que nós precisamos, esse sobrenatural de Deus. Porque isso é o elemento sobrenatural que de verdade não está sobre o nosso controle, ele é dado por Deus. Mas você e eu, com uma vida de busca, com uma vida de santidade, com uma vida humilde, vivendo de verdade no centro da vontade de Deus, você será revestido por esse poder. Esse poder, ele é algo que vai fazer com que você e eu vivamos de maneira diferente, com que a nossa pregação, muitas vezes o que se precisa nos tempos de hoje, não é um conhecimento mais profundo sobre grego, hebraico, sobre temas e sobre cadeiras teológicas especificamente. O que nós estamos precisando muito mais do que isso é importante, isso é algo que deve ser buscado, sim, por todos aqueles que puderem. Agora, observem só, o que verdadeiramente nós estamos precisando é da unção do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. É muito diferente do desfile de dons que nós vemos, às vezes, pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo desfilarem por aí. Isso é muito diferente. Eu vejo uma diferença gigantesca nisso quando eu olho, por exemplo, para a vida de José, quando ele vai ser exaltado pelo faraó e ele diz assim, não, eu não revelo sonhos, na verdade Deus revela para mim. É Deus, é o Deus de Israel. Eu vejo isso na vida de homens humildes, de homens que buscaram a Deus com profundidade. Eu vejo isso na vida de Pedro, pós-batismo, pós-derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Eu vejo isso porque ele vai pregar com ousadia, aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, que já tinha sido curado lá nas margens do Mar da Galileia por Cristo, é esse
que prega o evangelho com autoridade e mais de 3.000 almas se convertem. Na sequência, depois, mais de 5.000 almas, e assim vai. É a igreja pregando o evangelho. Aquele pescador simples não poderia fazer isso, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Ele estava cheio do Espírito Santo. A igreja precisa de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. O autor fala de uma citação aqui de John Wesley, que diz assim: dá-me 100 homens, que não amem ninguém mais do que Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Pessoas que amam a Deus acima de tudo e que temem o pecado, têm horror de pecar. É esse tipo de gente que a gente precisa, porque esse derramamento do poder vem sobre pessoas que verdadeiramente são transformadas. Mas isso parece para algumas pessoas que é algo que está restrito ao ambiente religioso. É dentro de uma igreja, é nas 4 paredes, é num lugar de reunião, é no monte tal, é no lugar XYZ. A pessoa sobe no monte, me permitam isso, eu sou pentecostal também, falam em língua, profetizam sobre a vida das pessoas, falam isso, falam aquilo, às vezes dentro, eu estou falando do monte, mas eu estou falando também, às vezes, dentro da igreja, fazem isso, aquilo outro, mas na verdade não tem vida com Deus. Não conseguem viver de maneira adequada, não são humildes, são arrogantes, são pessoas que desprezam a disciplina, são pessoas que andam dando um péssimo testemunho para a sociedade que nos cerca. Hoje em dia, por exemplo, e eu fecho aqui essa lição, como que eu posso dizer que alguém que está se reunindo sem nenhum tipo de equipamento de proteção, colocando num lugar onde cabem 200 pessoas, mas que pela lei só poderiam ter 1/3 dessas pessoas, colocam enfurnadas dentro de um ambiente desse, pessoas sem o uso de EPIs ou de máscaras, sem nenhuma estrutura, enchendo esses lugares. Como que nós podemos dizer que essas pessoas são cheias do Espírito Santo? Que tipo de trabalho é esse? Eu já vi, você já viu, nós já vimos diversas situações onde pessoas falavam: isso é de Deus. Lembram do dente de ouro? Lembram do balanço do paletó que caía todo mundo? E muitas outras aberrações que foram colocadas por aí. Lembram disso? Aonde está isso mesmo agora? Aí eu pergunto, qual foi o resultado disso? Em que isso deu mesmo? Mas eu sei de muitas pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, que ouviram e que deram o seu coração para Cristo e que hoje têm a vida transformada, porque uma pessoa se dispôs a pregar o Evangelho para ela. Porque uma pessoa se dispôs a ir lá e dar um abraço em um momento difícil da sua vida e conseguiu fazer isso. Então, nós fechamos falando que verdadeiramente nós passamos por uma crise de evangelização. E, na minha opinião, essa crise na evangelização, ela acontece muito mais pela falta de identificação dos servos de Deus com o que verdadeiramente é obra do Espírito Santo hoje, do que qualquer outro tipo de situação. Digo mais uma vez, Deus não abençoa métodos, Ele abençoa homens para que esses homens preguem o Evangelho de Cristo. Que Deus lhe abençoe e que você tenha tido um bom entendimento desta lição. Para as perguntas que vocês queiram fazer, as redes sociais da igreja estão abertas para que vocês assim formulem suas perguntas e que nós possamos trocar ideias. Que Deus abençoe o seu dia, fique na paz do Senhor.